Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto pelo 978293776 ou você tem a opção de enviar a mensagem pelo nosso QR Code. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara Integrada, que tem como objetivo reforçar os vínculos entre os servidores, comemora os aniversariantes do mês de outubro. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e Ministério Público do Trabalho entregam R$ 4.600.000 à ortopedia da Rede Mário Gatti. Dia de Finados movimenta aumento de vendas de flores na Ceasa Campinas. E no esporte, Guarani perde pela 19ª vez na Série B e se aproxima da 3ª divisão. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque a ortopedia do Hospital Mário Gatti Ouro Verde ganhou um aporte de mais de 4 milhões de reais, fruto de uma ação coletiva de danos morais por falta de segurança no trabalho dos funcionários da Pirelli Pneus. A ortopedia, que sofre com o aumento dos casos de doenças crônicas e também de acidentes graves, vai ganhar diversos investimentos. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Ministério Público do Trabalho em Campinas entregaram nesta terça-feira um cheque simbólico de R$ 4.600.000 à Rede Mário Gatti em Campinas. O recurso será destinado para o setor de ortopedia. Esse repasse de recursos do TRT vai reforçar a ortopedia, sim, vai reforçar a estrutura para a redução da fila de ortopedia. E nós já estamos com planos de ampliação do 4º andar, mais 9 leitos de UTI e mais 24 leitos de enfermaria no 4º andar, onde ficava a enfermaria de pediatria que foi transferida junto com o Mário Gattinho. Esse recurso ele vai ser aplicado, e como o Dr. Sérgio disse, na área de recursos humanos, que é o de custeio, na área de equipamentos, na infraestrutura para a área de ortopedia, que foi a destinação oficial do Tribunal Regional do Trabalho. Esses recursos, junto com as ações que o Mário Gatti, que a Rede Mário Gatti está fazendo, esses recursos vão agilizar a fila. A verba tem origem em um acordo firmado no TRT 15 entre a Pirelli Pneus e o Ministério Público, fruto de uma ação coletiva por falta de segurança do trabalho. Houve uma disputa muito grande porque nós temos um fundo do Ministério Público do Trabalho e do Ministério da Justiça do Trabalho para mandar essas verbas para o Rio Grande do Sul. De fato, eles estão precisando desse dinheiro. Mas o que o tribunal entendeu, se esse processo, o processo principal, decorreu de acidente, de danos, doença ocupacional na cidade de Campinas, tem que ser revertido para a cidade de Campinas e não para o Rio Grande do Sul. Claro que eles estão precisando, não retiro esse direito, mas tem que ser gasto aqui. A entrega do documento foi simbólica, uma vez que a verba já está em posse do hospital. A demanda crescente do setor ortopédico é um grande desafio, não só para Campinas, como para todas as cidades. Essa epidemia de acidentes aumenta a demanda, não necessariamente pelas cirurgias eletivas. Eu acho que o grande gargalo hoje são as cirurgias eletivas de alta complexidade, que são as próteses. Prótese de bacia, prótese de joelho, que atinge pessoas, em geral, com mais idade e com doenças mais complexas. Então, essas daí, com custo alto dos insumos, é um problema brasileiro. Se você for em qualquer estado, a demanda, a dificuldade é a mesma. Como a gente trabalha numa rede de urgência e emergência com volume alto de acidentes atingindo jovens, a prioridade, obviamente, é tentar tratar esses doentes. O Dia de Finados está chegando e existe a expectativa pelo aumento de vendas de flores na Ceasa Campinas. Os crisântemos e o calanchoe são as flores mais procuradas pelos revendedores.
Dia 2 de novembro chegando e para celebrar a memória e a história de quem já partiu, presentear com buquês é uma singela homenagem que promete movimentar o mercado de flores, plantas ornamentais e acessórios da Ceasa Campinas. Setor que mostra um otimismo em relação às vendas com uma expectativa de crescimento de 10% em relação ao ano passado. O feriado de finados é a segunda data mais importante para o mercado de flores, ficando atrás apenas do Dia das Mães. A expectativa ao longo da semana é que mais de 12 mil pessoas passem por aqui. Apesar de não haver uma regra fixa quanto às espécies ideais para a compra de flores, a calanchoe, conhecida como a flor papai, é muito utilizada nos velórios, com flores simples ou duplas, que podem ser encontradas em várias tonalidades, indo do rosa ao vermelho. Tainan é permissionário há 5 anos e está bem otimista com as vendas. Sim, o pessoal já começa até a fazer a retirada desses produtos até uns 15 dias antes já da data. A expectativa é alta, né? Da gente poder vender vasos de crisântemos e até mesmo flores de corte ou tudo mais que as pessoas gostam de estar presenteando no cemitério, né? Outra classe que também é o carro-chefe de encomendas são os crisântemos, tradicionalmente usadas em cerimônias fúnebres e escolhidas para oferecer uma mensagem de condolências e respeito. São duráveis e fáceis de cuidar, perfeitos para esse tipo de ocasião. O crisântemo ele é para pleno sol, então ele aguenta bastante, então é indicado mesmo para esse tipo de feriado. Então ele aguenta bastante. A rega dela umas 2 vezes por semana, ele aguenta bastante sol, então ele é apropriado mesmo para sol pleno. No final de semana, de quinta-feiras, quinta, sexta e sábado, é o nosso maior número de vendas, então a gente acredita que final de semana vai ser bem corrido. Já essa semana já começou bastante encomenda, bastante pedido para floricultura, então a gente acredita que as vendas serão bem boas. Estão abertas as inscrições para a primeira caminhada solidária. O bullying não tem graça. Vai acontecer no dia 10 de novembro o evento na Lagoa do Taquaral, no Portão 5, largada às 9 horas da manhã. As inscrições devem ser realizadas pelo site simpla.com.br. E se você quiser ter mais informações, você pode ir pelo WhatsApp 11 o DDD 978661012. Você que quer participar pode comprar um dos 3 kits. Tem o básico, que tem uma camiseta e um bottom, custa R$ 39,99, mais R$ 4,00 da taxa do site, isso até o dia 8 de novembro. O segundo lote, kit família, são 3 camisetas, 3 bottoms, R$ 85,00, mais R$ 8,50 de taxa do site até o dia 1º de novembro. E o terceiro lote, kit VIP, que tem uma camiseta, um boné e um squeeze, R$ 99,00, mais R$ 9,90 do taxa do site até hoje, tá certo? Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Vamos com as notícias do Legislativo, porque o programa Câmara Integrada celebra aniversariantes do mês de outubro e também comemorou o Dia do Servidor Público. Ao som de voz e violão do cantor Jorge Neto, o refeitório do Poder Legislativo Campineiro foi palco de mais uma edição do programa Câmara Integrada, que reuniu os 31 aniversariantes do mês de outubro. A iniciativa, organizada pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara, tem o objetivo de reforçar os vínculos entre os servidores e proporcionar um clima organizacional cada vez mais saudável e positivo na Casa Legislativa. Eu acho que é uma iniciativa exitosa, né? Eu acho que cada evento a gente tem visto uma participação cada vez maior dos servidores, sejam os efetivos, né, os servidores de carreira, os comissionados e até terceirizados. É para criar esse clima mesmo de descontração, de união, de amizade, né? Essa integração permite que as pessoas se conheçam. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro junto e não tem oportunidade de conversar, conhecer um pouco mais. Isso ajuda no clima organizacional, aumenta a produtividade e mais do que isso. Também é uma forma de reconhecer
a importância do servidor, né? É claro que a cada evento a gente homenageia os aniversariantes do mês, né? É uma iniciativa muito legal. Um evento muito legal que agrega para a Câmara, faz com que haja essa integração e as pessoas se sintam mais valorizadas e reconhecidas. É uma ação mais humana que a presidência retomou desde o biênio passado, né? No início do biênio. Esse evento, eu acredito, muito importante. É um momento da gente aproximar os servidores da alta administração da casa. Você vê, hoje é uma festa, né? É um momento da gente confraternizar com outros setores, com os gabinetes, porque no dia a dia a gente acaba tendo um contato, mas muito estrito, né? Motivação para você estar integrada com os colegas de trabalho, porque a gente passa mais tempo na Câmara do que em casa, na verdade, né? Eu acho que é um projeto, uma iniciativa bem interessante. Além da apresentação musical, os servidores aniversariantes foram recebidos com um delicioso café da manhã. A gente privilegia e homenageia os aniversariantes e eu fiz agora dia 6 de outubro o aniversário e me sinto muito honrado e, mais que isso, prestigiado pela casa. É uma descontração e também de quebra tem uns comes e bebes, né? E a gente acaba se divertindo e conversando outros assuntos não relacionados ao dia a dia. Muito bacana. Esse momento do Câmara Integrada é super importante para a união de todo mundo que trabalha aqui. A gente acaba trabalhando todos os dias em horários diferentes, muitas vezes, e não se encontra nem nos corredores com os outros setores. E aí é muito importante esse reencontro, essa conversa, essa integração. Então é muito bacana que isso seja feito todos os meses. E aí todo mundo tem a chance de ter o seu mês de aniversário contemplado aqui, todo mundo conviver junto, isso é muito gostoso. Uma delícia, seria legal que todos os lugares tivessem isso, porque é muito gostoso realmente você conseguir construir esses laços com seus companheiros de trabalho. Além de toda a celebração dos aniversariantes de outubro no Câmara Integrada, o presidente da Casa Legislativa fez uma homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado no último dia 28, com uma atividade no plenário da Casa de Leis, onde reuniu os 185 servidores concursados e os 173 comissionados do Legislativo Campineiro. Primeiro é reconhecer a importância do servidor público de forma geral, né, para a população e para a sociedade. E no caso aqui, eu sou testemunha da qualidade, da excelência, do profissionalismo dos servidores públicos da Câmara Municipal de Campinas. Então fazer esse evento, esse encontro, foi uma forma de reconhecer a importância do trabalho do servidor público, dizer da nossa gratidão e que isso seja um estímulo, né, para que eles continuem se dedicando ao serviço público com a mesma paixão, né, com a mesma responsabilidade e dedicação que já é comum do servidor público da Câmara. Esse evento foi para proporcionar realmente uma confraternização entre os servidores da casa, onde o presidente falou algumas palavras aí de agradecimento e o sindicato dos funcionários públicos, em parceria, nos entregou alguns brindes. E isso faz com que os servidores se aproximem mais, trabalhem com mais empolgação, mais entusiasmo e a casa ganhe com isso para entregar um resultado cada vez melhor. Então, aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, nossos sinceros agradecimentos. Parabéns. O vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento pedindo informações sobre o convênio com o governo do estado de São Paulo para a construção de casas pelo programa Vida Longa. O vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento em que solicita informações sobre um programa, que é um convênio com o estado de São Paulo para a construção de casas para idosos. O objetivo do programa é implantar equipamento comunitário de moradia gratuita voltado para pessoas idosas que têm mais de 60 anos, que são sozinhas ou que têm vínculo familiar fragilizado. Nós acompanhamos, todo o processo de discussão com o coletivo dos idosos, que é composto por várias pessoas, inclusive a Associação dos Idosos. Eles entregaram um documento ao prefeito, o prefeito respondeu e nós trouxemos eles aqui na Câmara para a primeira parte, justamente para explicar as respostas que o prefeito deu. Eles nos questionaram algumas respostas de forma muito objetiva, muito simples. Esta foi uma delas. Ainda segundo o parlamentar, ele não tem conhecimento de pontos importantes do programa. Esse programa do governo do estado, a gente não tem um detalhamento. E o prefeito
dizendo da forma como ele disse, que tem esse programa, nós solicitamos a informação ao prefeito se existe um convênio entre a municipalidade, né, e o governo do estado, para que a gente possa, tendo essas respostas, discutir com o coletivo dos idosos e dar os próximos passos. Cecílio Santos destaca também a importância de se conviver em sociedade e com qualidade de vida. A maioria das cidades tem optado por construir casas, né, de forma planejada, próximo dos centros de saúde e que tenha condição de abrigar as pessoas idosas e dar a estas pessoas mais qualidade de vida. Nós temos uma infinidade de pessoas que estão em fila nas instituições de longa permanência, as chamadas ILPIs, em Campinas. E tendo um espaço onde essas pessoas possam conviver entre si, com tranquilidade, tenham um acompanhamento, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos informações que a nossa qualidade de vida pode ser muito melhor quando a gente vive numa sociedade, em convivência fraterna com os demais. Então, é fundamental que tenha essas vilas planejadas e que os idosos possam viver com tranquilidade. Até porque nós estamos vivendo mais, o que é muito bom, mas a gente precisa viver bem, com qualidade de vida. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem não deu nada certo para o Guarani. Foi derrotado pelo Novo Horizontino e está muito próximo da Série C. A primeira oportunidade foi do Guarani. Jefferson cruzou na medida para Caio Dantas, livre de marcação, que cabeceou para baixo, mas na direção de Jordi, que fez boa defesa. Que chance! Até que aos 25 minutos o Novo Horizontino chegou em cobrança de escanteio, o goleiro Pegorari não achou nada e Rafael Donato, zagueiro grandalhão, mandou para o fundo das redes. 1-0 Novo Horizontino. Aos 28 minutos, Vagninho pegou o rebote, mas agora nos braços do goleiro. Aos 30 minutos, o chutão de Jordi criou jogada para Rodrigo Soares, mas chutou sem força. Aos 42 minutos, a bola sobrou para Bruno Mendes, que cara a cara chutou em cima de Jordi, mais uma oportunidade desperdiçada. Nos acréscimos do primeiro tempo, mais um escanteio para o Novo Horizontino. E adivinhem, mais um gol. Agora Matheus Salustiano jogou contra o próprio Patrimônio, que fase, 2-0. No segundo tempo, o Bugre ameaçou uma reação, mas Heitor chutou sem força. Luan Dias arriscou da intermediária, mas nos braços de Ayrton, que substituiu o lesionado Jordi. Matheus Bueno bateu com força, a bola quicou no gramado, ganhou altura e Ayrton fez bela defesa. No finalzinho, o Luan Dias cobrou falta na rede, mas pelo lado de fora. Então ficou nisso. No brinco de ouro, o Guarani 0, o Novo Horizontino 2. Bom, nós vimos aí pelos lances que o Guarani teve duas oportunidades com o Caio Dantas, que é o artilheiro da equipe, uma com o Bruno Mendes, esta falta do Luan Dias, mas não teve competência. E aí, do outro lado, enfrentou uma equipe competente, que deve conquistar o acesso à primeira divisão, qualificada. Então, a situação do Guarani agora é quase irreversível, precisa de 4 vitórias em 4 jogos. De acordo com os matemáticos, 97% de chances de rebaixamento, e o Bugre não tem muito tempo para trabalhar, viu? Porque neste sábado, 5 horas da tarde, enfrenta o Goiás fora de casa. É um jogo decisivo e importantíssimo, e ao longo da semana a gente fala mais sobre este confronto. Mas nem tudo são lamentações aqui em Campinas, porque no vôlei o Renata teve que suar muito, partida mais complicada que o esperado. Mas no fim, a vitória veio. Primeiro set muito equilibrado, jogo lá e cá. Para conseguir marcar o 30º ponto, os campineiros do Renata tiveram que suar, se esforçar muito, até que Bruno Lima colocou a bola no chão. No ponto seguinte, Jamelão jogou para fora e graças ao VAR do vôlei, que apontou bola fora,
31-29 e um 7-0 para os campineiros. Mas quem pensa que a equipe iria embalar se enganou. Apagão no segundo set e 25-14 para Blumenau. Então, tudo igual, 7-1. O terceiro set foi uma ressaca do segundo, empatado até o meio do set, mas dali em diante, o bloqueio e ataque de Blumenau funcionaram. E 25-19 para os visitantes. A partir daí, com o apoio dos torcedores que lotaram o ginásio do Taquaral, Maurício Borges ajudou a comandar a virada. E o placar ficou elástico, 25-10. Então, vamos para o quinto e último set. E aí a superioridade técnica valeu. Com bons saques e o bloqueio voltando a funcionar, 15-8 vôlei Renata e vitória por 3-2. O maior pontuador do confronto foi o oposto Bruno Lima, que terminou com 23 acertos, sendo 3 no saque e 1 no bloqueio. Logo atrás veio o ponteiro Adriano com 20. Judson, que fez 3 pontos no bloco, finalizou o jogo com 10 pontos. Bom começo de Superliga Masculina de Vôlei, 2 jogos, 2 vitórias. Os campineiros agora enfrentam no próximo sábado, às 9h30 da noite, Suzano fora de casa. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, regiões como a Flórida e a América Central sempre conviveram com furacões e tempestades de forte intensidade. Porém, o aquecimento dos oceanos pode acelerar a velocidade destas formações. O evento do furacão Milton chamou a atenção para este ponto. No quadro de hoje, nós vamos saber como se formam os furacões. A partir de agora, é o Giro Ambiental. No Giro Ambiental dessa semana a gente vai repercutir o furacão Milton. Ele já passou, ele já perdeu força, ele fez estragos, mas a gente ficou muito ansioso com todas as notícias que vinham, né? Aquele apresentador chorando, o meteorologista em rede nacional, a gente ficou muito assustado, mas a gente viu que realmente são vários fatores que impactam, né? E ele conseguiu perder força de todos os estragos, foi menor do que se esperava. E a gente convidou o professor de Biologia e coordenador do ensino médio da Oficina do Estudante aqui de Campinas, Luiz Felipe Tuon, para falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Muito obrigada, Luiz. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem, Alexandra? Eu que agradeço o convite, é um prazer participar com vocês. Muito obrigada pela sua participação, Luiz. E vamos falar então do Milton, né? Que a gente estava esperando um estrago muito grande. Foi realmente impactante, principalmente para os primeiros locais onde ele tocou o solo, mas ele perdeu força, é isso que importa, né? Com certeza, Alexandra. Realmente o Milton tinha o potencial para ser talvez um dos piores furacões de toda a história dos Estados Unidos, né? Ainda assim foi bastante trágico, né? Tivemos 250 mortes, né? lá pelos Estados Unidos, e um estrago bem grande, mas poderia ter sido pior, com certeza. Esperava-se ventos de mais de 300 km por hora e ele tocou o solo ali do primeiro local a 205, né? São 100 km de diferença, isso é muita coisa, né? Nossa, com certeza. Essa diferença de 100 quilômetros a menos, né? Com certeza favoreceu uma destruição um pouco menor, né? O impacto não foi tão grande, mas como eu disse, ainda tiveram bastante perdas, né? E infelizmente perdas de vidas, né? Que acho que é o ponto principal, né, da discussão quando se trata de pessoas que não conseguiram escapar do furacão e não tiveram condições de fugir, infelizmente. Sim, mortes diretas ou indiretas, né? E Felipe, como é que se forma um furacão? Queria que você explicasse pra gente. Claro. Então, Alexandra, as condições ideais para formar um furacão é algo um pouco, você sabe, a hora certa, no local certo, né?
não é uma coisa muito comum. Geralmente, os ventos iniciais, eles começam a formar ciclones, né, tornados, que são um pouco mais frágeis do que o furacão em si, né? Bom, mas olhando assim para as condições de temperatura e marés e ventos, as regiões da superfície dos oceanos, ela tem que estar em um momento de águas quentes, tá? A temperatura da superfície do mar, ela tem que estar acima de 26 graus Celsius, o que é uma condição bem comum, né, nessa época do ano lá na região da Flórida, né, no Trópico de Câncer ali, próximo então à zona tropical ali, né, entre Equador, Trópico de Câncer e chegando próximo ali aos Estados Unidos, né? Assim, o calor da água ele acaba evaporando, né, a água ali e fornecendo uma energia, né, necessária para alimentar o furacão com esse vapor de água. Além disso, a atmosfera ali da região ela tem que ser considerada instável. O que significa, né, uma atmosfera instável para a formação de um furacão? Bom, o ar quente, né, ele é menos denso do que o ar frio. Então, como eu disse, né, a temperatura superficial das águas ali, ela é uma temperatura um pouco mais quente. E com a umidade, né, do oceano, esse ar quente e úmido começa a subir, né, pela atmosfera, e o ar frio, que é um pouco mais seco, começa a descer pela atmosfera. Essa instabilidade acaba gerando correntes, né, de ar descendentes, que vão alimentando o sistema na parte inicial dele, na parte baixa dele, e aí, com essa pressão atmosférica um pouco mais baixa, né, na superfície do oceano, acaba tendo uma alimentação, ou seja, vapor de água mais quente vai alimentando o furacão no sentido de baixo para cima, e o ar frio e seco vai sustentando o furacão, a formação dele descendo de áreas mais altas para áreas mais baixas, né? E assim vão formando as nuvens, a tempestade, e o mais interessante, né? Os ventos na região baixa têm que ser bastante rápidos, né? Que é o que dá, inclusive, o grau, né? A nivelação de cada furacão, se é nível 1, nível 2, é a velocidade do vento. Mas quanto maiores as altitudes, né? Ou seja, quanto mais alto tiver o furacão, lá em cima os ventos devem ser mais fracos. Por quê? Para ele organizar e intensificar o furacão, ou seja, não ter perda, né? Para o furacão não ter perda na parte superior. Então, os ventos mais fracos na região de cima e os ventos mais rápidos na região de baixo. Isso forma, né, aquele movimento ciclo, né, de giro, que torna tudo bem devastador, porque nas áreas mais baixas os ventos são mais fortes e o furacão consegue ser alimentado pelo vapor de água, pela baixa pressão atmosférica, e ele começa a ficar mais estabilizado naquela área. Acho que todo mundo formou um furacão na própria mente agora, Felipe. Deu para ter uma ideia muito clara de como se forma. E o El Niño deve ter ajudado nesse sentido? Desculpa, não ouvi? O El Niño, ele ajudou nesse sentido, você acredita? Olha, o El Niño, ele tem um efeito mais forte aqui na região abaixo do Equador, tá? Claro que tem um efeito porque o aquecimento das águas, né, é favorecido pelo El Niño, mas também a época, né, nós estamos aqui vivendo basicamente o final do inverno aqui no hemisfério sul, portanto no hemisfério norte é o final do verão, né? Então ainda é muito calor naquela região, né? Então a presença do El Niño talvez tenha feito algum tipo de efeito, né? Tenha dado algum tipo de alimento para as temperaturas das águas oceânicas, mas de todo modo, né, no hemisfério norte, nessa época do ano, é uma região bastante quente mesmo, a região da Flórida especialmente, ela acaba se aquecendo demais nessa época do ano, e isso se estende pelas águas do Oceano Atlântico, né, que pega esse calor também derivado da Europa, né, e esse miolo ali do Atlântico entre América do Norte e Europa fica bastante aquecido por causa do verão nessa época do ano. É uma área que já se espera esse tipo de ocorrência, né, Felipe? Mas eu queria saber se isso se agravou mais por conta das mudanças climáticas ou não, se foi realmente um fenômeno propício para aquele momento, para essa época do ano, e não tem necessariamente a ver com essas alterações climáticas. E eu acho que tem, porque os oceanos têm estado mais quentes, né? Isso mesmo, Alexandra, perfeito. O que acontece? Não saiu nenhum artigo científico que comprove,
né, a influência, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas neste exato furacão Milton. Mas é recorrente, é perceptível, né, a recorrência de furacões sendo formados de maneira um pouco mais rápida do que antigamente era observado isso, né? E sim, há artigos científicos que comprovam o aquecimento, que comprovam as mudanças climáticas. O aquecimento global é verdade, né? Isso não tem mais discussão. Então, a tendência, né, Alexandra, é a gente ter épocas de calor, épocas de verão cada vez mais quentes. E, portanto, águas oceânicas, especialmente no norte, né, no Atlântico, cada vez mais quentes também. Como a região já é propícia para a formação de furacões e tornados, aliada a altas temperaturas que a cada ano vem batendo recordes por causa do aquecimento global, a gente pode chegar à conclusão, sim, de que há influência das mudanças climáticas na formação de furacões cada vez mais fortes, inclusive. Tá? Assim como no Brasil a gente observou, né, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, também de uma maneira devastadora, algo nunca antes visto, é possível, sim, fazer esse link, né, essa ligação com as tormentas e as alterações climáticas, cada ano que passa, batendo recorde de temperaturas e, portanto, aumentando as taxas de temperatura nas superfícies oceânicas e gerar furacões. Então, é possível, sim, que essa influência seja determinada. Felipe, eu queria te agradecer muito por essa participação aqui com a gente, por esclarecer esses pontos, por fazer a gente imaginar e entender como se formam os furacões. Eu que agradeço a gente e fico à disposição sempre que vocês precisarem, viu? Muito obrigada, Felipe. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. Mapas da NASA mostram o rio Solimões seco e queimadas pela América do Sul. O período de seca prolongado causa preocupações em especialistas que monitoram a situação com a ajuda de satélites de observação terrestre da NASA. O satélite operacional Land Imager 2 da NASA capturou uma cena alarmante. O encolhimento do rio Solimões, próximo à cidade de Tabatinga, no oeste do Amazonas, perto das fronteiras com o Peru e a Colômbia. Ao comparar as imagens com as registradas no mesmo dia, 3 anos atrás, o impacto da seca e a presença de fumaça das queimadas se tornam ainda mais evidentes. As imagens foram divulgadas pela Agência Espacial no dia 15 de outubro. Maior museu a céu aberto da América Latina fica no Brasil e tem 4.300 espécies de plantas. Além de reunir obras de artistas de 43 países, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, é também palco para estudos de conservação ambiental de espécies do Cerrado e da Mata Atlântica. O local, que reúne arte contemporânea e natureza, fica na cidade marcada por uma das maiores tragédias socioambientais do país, o rompimento da barragem Córrego do Feijão da mineradora Vale, em 2019, que deixou 259 mortos. Embora tenha sido fechado por 15 dias aos visitantes na época do desastre, o museu, que nasceu da restauração de uma região degradada pela mineração e por fazendas, não foi atingido pela lama. Você sabe qual é o resíduo plástico mais comum do planeta? De acordo com os dados oficiais, 400 bilhões de toneladas de plástico são produzidas por seres humanos todos os anos e o lixo mais comum é o de uso único. Presente na vida cotidiana, o aumento da utilização de produtos plásticos de uso único tem sérias consequências ambientais, econômicas e sociais. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas a cada minuto e até 5 bilhões de sacolas plásticas são usadas por ano. Embora a produção de embalagens e sacolas seja enorme, elas não são os resíduos mais comuns. Um dos maiores problemas na luta contra a poluição plástica são as bitucas de cigarro. Muitas vezes ignoradas no meio ambiente, as bitucas são o plástico de uso único mais abundantes no planeta. O principal componente dos filtros de cigarro é o acetato de celulose, um microplástico que chegou a quase todos os cantos do mundo devido ao seu uso generalizado, informa um artigo do PNUMA.
As queimadas, além de todo o impacto visível, afetam também o ciclo da água, inclusive com uma crise de abastecimento. O ano de 2024 já ficou marcado por uma enorme quantidade de incêndios que devastaram o Brasil. Além do prejuízo para a fauna, flora e a saúde das pessoas, os incêndios florestais afetam o ciclo da água, que é o processo pelo qual a água se move entre a superfície da Terra e a atmosfera, que ajuda a regular sua distribuição. É esse ciclo que também sustenta os ecossistemas e influencia os padrões meteorológicos e o clima. Entre muitos dos efeitos, a distribuição da vegetação, que reteria a água das chuvas, torna o solo mais exposto e a taxa de evaporação aumenta, o que leva à redução da disponibilidade de água nas regiões afetadas e à erosão do solo, aumentando as chances de inundações. A Western Fire Chiefs Association, a WFCA, organização beneficente sem fins lucrativos dos Estados Unidos, formada por bombeiros e oficiais de emergência do país, relata que a interrupção da formação de nuvens devido a núcleos de condensação induzidos por incêndios florestais pode afetar a distribuição e a intensidade da precipitação, o que tem a capacidade de levar a mudanças na hidrologia dos locais. Hoje no quadro Se Liga na Profissão, nós vamos conhecer uma atividade que une negócios, tecnologia e foco em usuários para desenvolver produtos digitais que resolvam problemas do dia a dia. Você conhece o UX Design? Olá, está chegando na sua telinha o Se Liga na Profissão. E a profissão de hoje é UX Design. Vamos conhecer? No século XX, com o advento da Revolução Industrial, a produção em massa tornou-se a norma e os designers começaram a se preocupar não apenas com a funcionalidade dos produtos, mas também com a sua usabilidade. Na década de 1980, com o surgimento dos computadores pessoais, a necessidade de uma boa experiência do usuário tornou-se ainda mais evidente. Embora o conceito de experiência do usuário existia desde antes desse período, foi nessa época que os termos User Experience e UX Designer começaram a ser utilizados e difundidos. O desenvolvimento de boas práticas é algo que vem de toda essa história. Don Norman popularizou o termo User Experience enquanto trabalhava na Apple nos anos 90. Os primeiros computadores eram difíceis de usar e entender, e havia uma necessidade clara de torná-los mais amigáveis para o usuário comum. Na mesma época em que as empresas como a Xerox conduzia pesquisas formais de interação humano-computador. À medida que a tecnologia continua a evoluir, novos desafios e oportunidades surgem para o campo do UX Design. O aumento da inteligência artificial, realidade virtual aumentada e a internet das coisas são apenas algumas das tendências que estão moldando o futuro da tecnologia. Claro que para conversar com a gente sobre essa profissão UX Designer, nós trouxemos um profissional na área, o Bruno Rigolino. Seja muito bem-vindo, obrigada por participar com a gente aqui do Se Liga na Profissão. Poxa, eu que agradeço. Maravilha. Agora conta pra gente um nome diferente, uma profissão diferente. O que é um UX Designer? Tá. Bom, a profissão de UX Designer está relacionada, geralmente, à criação de produtos digitais. E esses produtos digitais são produtos que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, quando a gente diz UX Designer, a gente está falando sobre o design da experiência do usuário, né? Ou o design da experiência de uso dos serviços e produtos que a gente acaba consumindo no dia a dia. Então, todos esses aplicativos que a gente acaba usando de transporte,
de pedir comida, de aprender idiomas e tal. Todos esses aplicativos, eles têm uma equipe, geralmente, que cuida de projetar a experiência de uso do aplicativo. Muito bem. E onde esse profissional atua? O profissional de UX Design, ele vai atuar em empresas de consultoria, vai atuar em startups, vai atuar em empresas de tecnologia, empresas de serviço, enfim, são várias empresas e muitas delas são empresas até mais tradicionais. Então, assim, as grandes indústrias, elas também têm contratado profissionais de UX Design, justamente pelo ponto de transformação digital, pelos novos aplicativos que estão sendo criados e tudo mais. E como que é a atuação? Ele vai criar aí os aplicativos? Explica pra gente. Bom, a atuação de um profissional de UX Design está na intersecção entre design de produtos, tecnologia, né, e o desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento web, pesquisa com usuários e negócios digitais. Então, boa parte do trabalho de alguém trabalhando com UX Design é entender quais são as expectativas, qual é o comportamento desses usuários e o que o negócio espera e pretende entregar para essas pessoas e construir experiências que facilitem essa interação entre as pessoas e esse negócio, esse aplicativo, enfim. Então, essa profissão, ela é recente? Conta pra gente. Então, a profissão de designer, ela é uma profissão já consolidada, né? A gente tem designers construindo, né, e projetando produtos do nosso dia a dia, né, como eletrodomésticos, veículos, espaços, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de design de interiores e tudo mais. Mas essa vertente, né, que a gente tem chamado recentemente de UX designer, né, o design de experiência do usuário, está mais relacionado a esse crescimento do mercado de startups, a transformação digital de grandes empresas, enfim. Então, essa vertente mais específica de UX design ela é um pouco mais recente e ela avançou conforme a tecnologia também foi avançando. Muito bem. E o desafio da sua profissão? Olha, o desafio, do meu ponto de vista, está em conseguir ponderar, né, e entender o comportamento humano, né, como as pessoas usam, quais expectativas as pessoas têm em relação a serviços e produtos, criar experiências, né, criar interfaces, criar produtos digitais e elementos que sejam aderentes a essas expectativas e que também sejam aderentes e sustentáveis do ponto de vista de negócio. Porque essas três camadas aí precisam coexistir, né, e precisam estar equilibradas. Muito bem. E o mercado de trabalho, como é? Olha, o mercado de trabalho de UX Design costuma ser... Enfim, tem como todo mercado, né, tem altos e baixos e tal. A gente teve há um período atrás um boom, assim, né, de muitas pessoas se interessando pelo mercado, passando a atuar. Teve um boom também de vagas, né, nos últimos anos, assim, por conta da digitalização, da transformação digital e tudo mais. Então, eu percebo que é um mercado que é bem dinâmico, que costuma ter oportunidades e que geralmente tem oportunidades para trabalho remoto, tem a possibilidade de trabalhar para empresas fora do Brasil e tudo mais, mas que exige uma preparação, né? Que exige estar em constante aprendizado, que exige informação específica e tudo mais. Né? Muito bem, você ouviu um pouquinho sobre a profissão UX Design. UX Design com o Bruno Rigolino. Bruno, gostaria de agradecer a sua participação com a gente e por repassar essas informações aí dessa profissão que pode ser a sua profissão do futuro. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente fecha com o Bruno, mas você vai descobrir como você faz para se tornar um UX Design. Confere aí. Muito bem, e agora você vai descobrir como se tornar um profissional UX Designer. Nós estamos aqui com o coordenador do curso de Designer Digital da PUC Campinas, professor Thomas Snicker. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, porque agora o professor vai explicar para a gente qual é o curso que o aluno pode fazer para se tornar um profissional UX Designer. Sim. O UX Designer, ele é um designer. E o curso de graduação que é mais indicado para as pessoas que estão interessadas nessa área é o curso de Design Digital. O UX Designer ele vai trabalhar essencialmente com interfaces digitais. E vocês em casa, certamente, utilizam aplicativos no seu dia a dia, né, para pedir comida, para encontrar os locais
de se direcionar no trânsito. E vocês notam que essas interfaces digitais, elas são atraentes de alguma forma, elas são bonitas, né? Organizadas, com tipografia adequada, e elas também têm aí são projetadas para que a utilização seja precisa, para que ela seja prazerosa, e o UX Designer vai tratar justamente dessas questões relacionadas aos produtos digitais. Muito bem. Professor, quantos anos dura esse curso? O curso de Design Digital dura 4 anos aqui na PUC Campinas. Ele vai tratar de outras competências relacionadas a design digital, não só UX Designer, mas nós entendemos que o designer ele tem que ter competências relacionadas à organização visual, né, de um campo, nesse caso digital, né, interface de um produto. E o nosso curso vai tratar também de outras competências relacionadas a design, como produção audiovisual, como também branding e outras questões relacionadas ao campo. Correto. E aí o aluno, esse tempo que ele fica na faculdade, né, estudando aí o design digital, tem um estágio? Como que se desenvolve o curso? Sim. O nosso curso aqui da PUC Campinas, ele é bastante prático, bem conectado com as demandas do mercado de trabalho, mas ele também exige que se faça estágio para que o aluno conclua a sua formação. E o aluno ele tem essa possibilidade de escolher o local onde fazer o estágio. E aqui em Campinas nós temos um cenário relacionado a empresas de tecnologia muito grande e que contrata estagiários na área de UX Design. Muito bem, então agora você já sabe como se tornar aí um profissional de designer digital com especialidade em UX Design, seria isso mesmo, né? Deve ser isso. Olha, é uma profissão, vamos colocar uma aspas, dizer que ela é nova, professor, está surgindo aí e é algo que só tem aí um crescimento, né? Sim, sim. Se nós observarmos o campo do design como um todo, nós entendemos que o UX Design é uma área recente dentro do campo do design e uma área que tem se tornado cada vez mais nobre e demandado por profissionais com competência para desenvolver interfaces cada vez mais bonitas e funcionais. Muito bem, você que está assistindo, o Se Liga na Profissão, quem sabe você não se animou, né? E está preparado aí para começar a sua carreira no designer digital e se tornar um UX designer depois dessa dica. Professor Thomas Snicker, quero agradecer a sua participação com a gente. Obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado. Maravilha. A gente vai ficando por aqui com Se Liga na Profissão e, claro, a gente sempre se vê aqui na programação da TV Câmara Campinas. Abraço. Até mais. Massa de ar seco está sobre Campinas e região e por isso quarta-feira foi ensolarada e segue esta tendência para amanhã, na quinta-feira, com o sol aparecendo entre nuvens e não deve chover. E faz calor amanhã, hein? Olha só as temperaturas, elas já estão aqui na minha tela para amanhã, quinta-feira, 31/10, último dia de outubro com mínima de 17 e a máxima chegando aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.